Especialmente eu mostro para você agora a história de um garotinho chamado Miguel, que eu recebi, eu creio que foi na sexta-feira, e ela está rodando na internet. Eu a postei assim que eu recebi, imediatamente. Depois que eu postei, eu já recebi o meu post dezenas e centenas de vezes, de tanto que ele já rodou por aí também. Então, é uma história que tem a ver com o que eu ensino aqui todos os dias, com o que a gente fala e repete de maneira cansativa, chega a ser exaustivo em algumas ocasiões. O que é? É quando eu falo com você e converso sobre o fato de que o amor que a gente pratica em verdade em relação a quem a gente ama, ele não é dengo, ele não é manha, ele não é atendimento de caprichos, ele não é indulgência, ele não é facilitação que enfraquece. Esse amor que cria, por exemplo, filhos, não é um amor de pai boy e de mãe boy criando filho playboy que vai virar depois um playboy. Não. Ele sabe ser meigo, tocar, ser afetuoso, ser carinhoso, beijar, abraçar, proteger em relação às desnecessidades, mas ao mesmo tempo ele não protege o filho da vida, dos riscos medidos, dos acompanhamentos sem que ele perceba, mas a gente de olho acompanha para ver como ele se orienta. Se ele cair, a gente ajudará a levantar. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que deixá-lo ir. Tem que deixá-lo experimentar, vencer o incógnito, a dúvida, o medo. Pais e mães têm que nos educar também para o desconhecido. Eu, por exemplo, me lembro que quando nós morávamos em Manaus, quase todos os meus amigos brincavam no máximo no quintal ou na casa dos vizinhos imediatos. Não havia edifícios. Só no centro da cidade que havia um prédio, o resto era tudo casa. Década de 50. Então, as ruas largas, amplas, e os meus amigos tinham permissão para brincar nos quintais e irem até 4, 5 casas, ou um quarteirão, na esquina do quarteirão onde não passava carro, não entrava ônibus, não tinha nada disso. Era quase que um lugar disponível para brincadeira, a rua, em Manaus da minha infância. Pois bem, meu pai, no entanto, me deixava ir a lugares impensáveis. Ele me levava primeiro a pé algumas vezes, a 1,5 km, 2, 3 de distância, e dizia: você já sabe o caminho? Me dava todas as dicas sobre transeuntes, carros, abordagens, tudo. E aí, o que você faz? Tá. Em último caso, tá. E conferia tudo. Depois eu dizia: pai, eu queria soltar pipa, empinar papagaio, como a gente chama no norte. Eu queria empinar meu papagaio lá na Praça 14, que estava a uns 2 quilômetros da minha casa. Dava para ver, mas tinha um ladeirão e uma subida, e um lugar assim acentuado. Nenhum menino ia, parecia Marte para os meus amigos. Papai dizia: você consegue ver, não é? Você consegue ver daqui lá e de lá você consegue ver aqui. E o caminho é um só. O que você tem que evitar? Ele me dizia. Eu repetia para ele o que era, ele dizia: então vá. As primeiras vezes eu percebi que ele ainda acompanhou assim de longe. Assim, bem de longe. Ao alcance dos olhos. Depois ele foi se afastando, depois se afastando. Depois ele deixou de vez. E sempre foi assim em tudo. Quando era perigo absurdo, ele via assim: Rio Amazonas. Tinha uns meninos caboclos, filhos de ribeirinhos. Ele me levava para aquelas viagens pelo Rio Negro, Rio Amazonas, Rio Purus. Ficávamos 15, 20 dias viajando. E às vezes os garotos pulavam ali, pai, e o papai dizia: não, meu filho, aqui não.
porque aqui tem piranha, aqui tem isso, aqui tem aquilo, eles estão fazendo isso, mas todo ano morre um ou dois. Não... Então o que pode acontecer a gente evita. E eu doido para pular, né? Mas aonde puder eu lhe direi. Logo chegava um lugar e dizia, aqui está tranquilo, pode ir à vontade. Então havia também esses cuidados para não expor você à toa, né? Quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, mesma coisa, ali era o oposto. Eu nunca tinha visto tanto carro, tanta gente, tanto ônibus, tanta coisa junto. Movimento. Loucura. Urbano. O Rio já era, Copacabana já era um lugar que se orgulhava de... Se todos os seus habitantes descessem as ruas ao mesmo tempo, não caberia no chão de Copacabana. Era um orgulho local. E praticamente não se acrescentou mais nenhum prédio a Copacabana desde então. Apenas implodiram alguns menores e construíram outros maiores. Mas 85% dos prédios da década de 50 e 60 estão lá até hoje. Já era como é. 85%? É. Só na praia que houve algumas alterações, fora, dentro. O prédio, por exemplo, onde é mais antigo lá da família da Adriana na região, deve ter uns 90 anos. Não. É, um prédio, parede dupla, tal, enorme, tudo grandão, antigo. Mas nós mudamos da floresta para lá e papai disse, é aqui que a gente vai viver, você vai aprender a andar nisso rápido. E aí me ensinou a pegar o trolleybus, a pegar os ônibus, as linhas para o colégio. A gente morava no posto 6, o colégio era no Leme, a 6 quilômetros de distância. Aí eu gostava de futebol demais, né? Então ele me ensinou aí levando meus dois irmãos mais novos. Eu tinha 10 anos, a minha irmã Sueli tinha 9 ou 8 e o Luiz tinha 6. Eu levava todos eles. Saía de casa, atravessava as ruas, agitadíssimas, no sinal, ele olhava de longe, vai, aprendeu? Aprendeu. Agora vai. Pega o ônibus, vai. Foi com a gente 2, 3 vezes, ele sentado lá atrás e a gente tratando como se estivéssemos sozinhos. E na hora de descer, desce sozinho que eu vou voltar. Não ia te dar assistência para andar dali até lá. Foi 3 vezes. Você foi bem? Olha, agora vocês sabem. E a volta? Ah, pai, eu queria voltar os 6 quilômetros pela praia, vendo o Lá Vai Bola jogar, os times da época, craques maravilhosos, do futebol de areia. Gente melhor do que muita gente que jogava no futebol profissional. Gente linda jogando bola. Era maravilhoso. E eu, garoto de 10 anos, louco para me meter em tudo. Aí papai dizia, você pode trazer. Ele de muletas não ia andar os 6 quilômetros do Leme de volta para o posto 6, para o Forte Copacabana, nas imediações do que a gente morava. Eu vinha trazendo a Sueli e o Luiz. Era uma volta longa, ele esperava a gente no posto 6. E assim foi. E para o centro da cidade do Rio, me ensinou os ônibus, eu ia. Depois, com 11 anos, ele disse que eu tinha que ajudá-lo como office boy dele. Lá no escritório, ele podia pagar um office boy. Mas ele não queria que eu ficasse na idiotice o dia inteiro. Saía da aula, ele dizia, pegue o ônibus, vá me encontrar lá na Senador Dantas, no centro do Rio. No edifício Cidade, lá eu subia, o maior prédio do Rio, lá estava no alto do escritório dele, e de lá ia pegar café, leite, ia no cartório, aprender a registrar firma, ou ficar na fila para o outro advogado auxiliar dele chegar, e ele botava você em tudo que podia, sem forçar a barra, tinha hora para tudo, muito lazer, mas momentos assim, dão rigidez, vão te desabobalhando, vão te fazendo pensar em soluções e não em problemas. Te ajudam a pensar em possibilidades e não em impossibilidades. Dito isto, eu quero mostrar o que essa mãe está fazendo por esse filho, o Miguel. Olha o vídeo. Meu áudio vai ficar aberto. Onde você vai? Olha, o Miguel é cego, cara. Ele é cego? Vai Cego. na Luz? Vai lá fazer o quê? Olha só como é que se dá firmeza a um garoto deficiente. Ah, É tá, assim. então tá. Então vai lá então. Depois a mãe vai lá te buscar. É assim. Quem ama não Brinca, afirma Caeté, viu? deficiência.
mas afirma possibilidade. Não, você é guerreiro. Você é guerreiro. Uma outra mãe amolecer ali na hora, o garotinho da primeira chorando, oh, meu amorzinho, pega no colo, deixa que eu te levo. Nunca Aproveita vai e saber pede a ir vovó daí lá, até a casa da panela. avó. Fala, mamãe tá Vai pedindo ter a panela. sempre que ser escoltado a vida inteira. Bom, uma vez que você vá acompanhando o vídeo, e eu já expliquei o significado dele, e do amor e da pedagogia dessa mãe, que olha, ela não deixa o garoto perceber que ela está atrás dele. Ela está ali, como um anjo da guarda, agindo como Deus, né? Deus deixa a gente se virar, Deus estimula a gente a vencer a deficiência, a apalpar, a enxergar com os dedos quando a gente não tem olhos, a enxergar com os pés, a aumentar o olfato, a audição, diversas sensibilidades. A intervenção divina acontece, mas o homem é estimulado a se superar em tudo, sempre. E é o que essa mãe está fazendo. Ó, ele grita e ela não responde. É quando você ora e Deus não atende, né? Não Mas tem ele tá oração lá. que Deus não atende, ela não atende para o teu bem, para te desafrescalhar, para não fazer de você um crente caprichoso, que vai cair numa teologia da prosperidade, que vai começar a pensar que basta decretar, eu decreto! Ou que basta ir para um lugar e chorar uma noite inteira, que Deus vai fazer o que você está querendo. Se você ficar com manha ante a celestialidade, não, o Evangelho não ensina isso. Deus quer fazer em mim o que é bom, não o que eu quero. O que eu quero não importa, o que é bom é o que importa. Feliz de mim quando eu quero o que é bom. Porque o que o apóstolo João diz é isso. Se pedirmos a Ele segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Porque Jesus disse, qual de vós é o pai que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará uma cobra? Qual de vós é o pai que comete uma loucura dessa? Ora, o modo de Deus amar é amar para o bem. Você vai levar para a mamãe? Cuidado, você está de Passa, fora. olha, ele chegou lá e agora é a avó que assume. A mãe está calada filmando. Você vai ficar aqui, né? Olha a atitude dessa mãe e dessa avó. A avó não foi lá, coitadinho, meu amor. Meu Deus. Devagar, né, bebê? Eu ia ter que me educar legal para Olho no poder murinho. ser avô desse menino. Senão eu ia vê-lo ali, É, devagar, o degrau. chegando na minha escada, ia dizer, meu amor, vovô está descendo para te pegar. Mas as duas estão sendo de uma sabedoria do estilo da mãe do Ray Charles, do cantor, Sim. que a mãe deixava lá, ele cego, Já devagar. aprender a ouvir o barulho do beija-flor, a discernir o mundo por ele mesmo. Porque ela disse, eu não vou estar do teu lado. Tá te guiando. Você vai ter que aprender a se defender, você vai ter que aprender a viver assim como Deus faz. Pais têm que cuidar e chegar a hora em que aprender a fazer com que o cuidado não enfraqueça o filho. Como Deus faz, o cuidado de Deus não enfraquece. É o cuidado da religião dos caprichos é que imbeciliza o cara. Ou das educações espirituais do capricho, de promessas que dizem ao menino espiritual, à criança espiritual, que nunca vira homem, nunca se torna adulto, nunca ganha autonomia, nunca anda com as próprias pernas. São aquelas igrejas que dizem, não, você aqui é diferente, bota o dízimo que Deus te leva no braço. Tem sempre uma barganha a fazer que deseduca para sempre a alma. Aí, conclusão, os caras ficam sendo carregados por aquelas mentiras de um lado para o outro, quando a brincadeira de religião vai acabando e a existência implacavelmente vai manifestando os seus trajetos na vida da gente, a maioria se escandaliza, fica com perguntas idiotas, do tipo, por que Deus não me carregou no colo? Por que Ele não carrega ninguém no colo? Ele leva no colo a promessa dele, os pequeninos eu levarei no colo.
Agora, quando é homem, ele diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Homem, ele diz: escolha não fazer o mal, escolha o bem. Para um homem, uma mulher, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ande no caminho e você vai ter que andar. Agora que chegou a hora da mãe dizer: oi, olha como ela teve a sabedoria de filmar todo o trajeto e não participar de nada aos sentidos dele. Me lembrou o cuidado de Deus o tempo todo. Traz pra mãe e coloca aqui na cozinha, participa em cima da mesa. de tudo, mas a intervenção dele não é à toa. Não contem com intervenções abobalhantes da parte do Pai que está no céu. Da mesa da cozinha. Não contem com socorros enfraquecedores. Não fiquem orando, pedindo a Deus o que Deus não fará. Deus só fará isso se Ele não amar. Porque o Deus que ama não faz 98% do que a gente pede nas nossas orações. São orações de capricho, mas Ele dá emissão. Vai agora e veja até o fim como ela foi firme. Como ela desabobalhou o filho o processo inteiro. Agora pegou a panela, bota na mesa. Ele chegou lá e botou na mesa, com missão cumprida. Não teve palma, não teve nada, que é para o garoto não achar que a cada viagem dessa ele tem que ganhar uma bala na volta, um pirulito. Não. É para dar sentido de realidade do que a pessoa tem que viver, tem que enfrentar. Você está vendo a pergunta que está aí diante de você? Você tem um filho para exibir, um filho para educar, mas não é essa a pergunta. Podem tirar. O que eu quero que você se pergunte é o seguinte: a minha expectativa como filho de Deus é que Ele me ensine ou que Ele me leve no colo? Essa é a pergunta que eu quero que honestamente você me responda. A minha expectativa como filho de Deus, seja filho de Deus com aspas ou sem aspas, esses filhos de Deus de igreja, filhos de Deus do cristianismo, minha expectativa é que Deus me ensine ou que Deus me adule. Qual é a minha expectativa? É que Deus me instrua ou que Deus me carregue? O que eu quero lhe dizer, meu querido: Deus não carrega ninguém. Ele só carrega os carregáveis. Aí Ele toma no colo e diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Não os embaraceis. No entanto, quando a gente tem perna, tem sentidos, tem inteligência, tem mente, nada no Evangelho, nada em Jesus acontecerá para dar um capricho especial a você, uma sensação de um afago, de uma proteção tão próxima que você vai se sentindo adulado e depois de um tempo abusado, e sempre no processo, o tempo todo. Quanto mais a gente se sente cuidadinho, com tudo atendido, mais enfraquecido e despreparado para a vida, para a tribulação, para tatear caminhos desconhecidos a gente se torna. Então, por favor, responda com sinceridade. E sua expectativa é essa, e agora você está tão frustrado. Cada vez que você diz: cadê Deus? Deus! E Deus não diz nada, você diz: Deus me deixou, estou desviado. Você até hoje não entendeu que a não resposta de Deus, o silêncio de Deus, é o tempo da nossa maior educação. É o tempo do nosso maior crescimento. É no silêncio de Deus que a gente se desabobalha profundamente. É quando acaba essa história de que eu vou perguntar a Deus se eu viro para a direita ou para a esquerda. E a gente tem que usar o discernimento, a gente tem que
olhar com bom senso e ver qual é o caminho que edifique, que convém. Aí a gente vai ganhando percepção. Aí a gente vai se tornando uma pessoa preparada para viver, para existir. E para não se escandalizar com nada, nem com ninguém, nem para viver dependente, como você vive, dependente de pastor, de profetisa, de instituição, de teólogo, de grupo e corpo doutrinário, de seguranças e tutores, de aios que lhe conduzam pela mão, que levem você como um guia de cego permanente, porque você não anda sozinho. Você não sabe se orientar se não tiver um guia de cego. E a religião adora ser guia de cegos, foi o que Jesus disse. Pior, Jesus disse que é um cego guiando outro cego na direção do abismo. Paulo denuncia em Romanos os judeus dizendo: vós que vos dizeis mestres de criança, guias de cegos, sobre vós repousa grande juízo. Porque existem aqueles que vivem de vender esse serviço. Eles existem para dizer que você não enxerga sozinho, que você nunca se virará sozinho, que você não tem a menor chance nesta vida sozinho. Que Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas sem a cobertura espiritual deles, a presença de Jesus e nada é a mesma coisa. Aí você ficou assim, essa pessoa aí, ameaçada, entra em pânico. Se não pôde dar o dízimo porque teve que socorrer um parente, fica em desespero, parece que pecou contra o Espírito Santo. Meu Deus, é do jeito que vocês vivem. E todo mundo sabe que é uma desgraça de imbecilização. 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 É num processo de imbecilização. Paulo disse aos de Corinto: quando eu estive entre vós, não vos pude tratar como a pessoas maduras, mas apenas como a crianças, e crianças carnais. Porque sois crianças e sois carnais, sois idiotados. E tem gente vivendo nesse estado para sempre, nessas igrejas estilo Corinto. Meu Deus, o cara chega e 2 anos depois ele está mais idiota do que quando se converteu. Porque eles vendem a sua incapacidade para poderem vender o tutorial. Eles vendem a sua incompetência e impossibilidade de aprender com o Evangelho. Como Jesus disse: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como é que ele continua? E aprendei de mim. Aprendei de mim. O que Jesus ensina sobre a comunicação da palavra? Ele diz: indo por todo o mundo, uma das ênfases dele qual é? Preguem, ensinem, anunciem a palavra, caminhem ensinando as pessoas a andarem no Evangelho. É ensino que ajuda você a caminhar. Não é ensino de doutrina, é ensino da vida, é ensino de perdão, de justiça, de verdade, de misericórdia, do que é, do que não é. Acaba esse negócio de pode, não pode. A pessoa ganha uma cabeça, ganha um coração, ganha lucidez. Não tem que ter um tutor, não tem que viver numa creche. Vai ser gente em nome de Jesus. Vai aprender a caminhar no Evangelho, com lucidez em fé, com as próprias pernas. E é isso que tiram de você, suprimem de vez. E o cara cai nessas situações totalmente idióticas, em relação às quais não há saída e não há esperança, de modo algum, nem de natureza nenhuma, minha gente. Eu tinha muitas coisas para mostrar aqui para nós, mas eu não estou querendo, não.
Eu quero apenas ficar com que até aqui isso nos foi trazido como... Eu sinto no meu coração que mesmo, não estou dizendo que é nenhum testemunho da eternidade, não, é um sentimento humano, em mim, onde o Espírito Santo habita. Eu sinto no meu coração, sem chavão, que é por aqui que a gente tem que ficar, e tudo mais que eu tinha preparado tem que morrer. Porque eu quero conversar com você hoje é sobre isso, sobre a sua imbecilização, sobre o fato de que você entrou num lugar onde o treinamento é para destreinar, é para enfraquecer, é para criar dependência. Porque tudo é perigoso. Ler a Bíblia sozinho não lê não, porque você não vai entender. Não vai compreender. Cuidado com essa história de dizer, eu acho que discernir, porque você nunca vai discernir, você sempre vai precisar da conferência com o seu líder. Você sempre vai estar umbilicalmente vinculado a alguém sem quem você não vive e em razão de quem você nunca crescerá. Você será sempre apenas um bonsai, na melhor das hipóteses. E nada, absolutamente nada além disso. Nada. Só queria que você olhasse mesmo fundo para o seu coração, meu querido irmão, minha irmã, e por favor me diga se não é assim que você ficou nessa fragilidade, nessa fraqueza, nesse despreparo para viver. VNV TV, o canal é você.